Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, Jesus me esconde e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, meu pecado castigado em Jesus. Fui ali pela fé e meus olhos vi, eu agora me vejo na luz. Queridos irmãos e amigos, é com muita satisfação que nós estamos de novo reunidos. Queria felicitá-los porque vocês têm o privilégio de estudar a palavra de Deus e estudá-la para tirar proveito, sem dúvida nenhuma. Ela sempre, quando nós lemos, oramos, buscamos a palavra de Deus, ela nos ensina. E nós hoje vamos ter um estudo muito interessante, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Convém lembrar que Mateus é quem está registrando. Mateus era uma pessoa que trabalhava na coletoria, contava, era um homem das finanças. Marcos é um jovem que registrou também, e Lucas era um médico. E falando de um paralítico em Cafarnaum, é muito interessante que um médico falou sobre esse milagre que Jesus operou. O que significa atestou o fato, comprovou o fato e registrou o fato, exaltando a glória de Deus. Nossa leitura segue esse caminho. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e anda? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Vimos nesse texto, em Mateus, até o versículo 8 do capítulo 9, verso 1 até o verso 8. Nós queremos agradecer a Deus por esse momento e pedir que Ele nos inspire na administração da palavra de Deus. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por essa leitura que fizemos. E nós queremos suplicar que Tu abras o nosso entendimento
para aplicá-la aos nossos corações e que tiremos as lições que são necessárias e que o nome de Jesus seja glorificado mais uma vez. Em nome dele nós te pedimos e agradecemos. Amém. Essa leitura que fizemos mostra mais um milagre operado pelo Senhor Jesus. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Aquela cidade, Cafarnaum, à beira do lago da Galileia, Lago da Galileia, Mar da Galileia, também chamado, era uma região muito concorrida. E todos certamente conheciam aquele paralítico que estava ali, já muitas vezes pedindo esmolas. Mas Jesus vai chegar àquele paralítico e vai lhe trazer uma nova proposta. Para dizer, levante-se, tome o seu leito e ande. Embora que o início da conversa não foi bem assim. Mas temos no texto que Jesus, entrando num barco, passou para o outro lado do mar. Isso é contando como é que foi a sua trajetória. Foi para sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico, coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Então ali causou um reboliço Jesus dizer aquilo. E alguns escribas que eram os que copiavam a lei, eles disseram, ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo o pensamento deles, disse, por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se e ande? E então ele falou isso para provocá-los a pensar. Porque Jesus tinha dito a ele, coragem, coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Então ele disse, mas que vocês possam saber que o Filho do Homem tem autoridades sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Esse era um desafio muito grande para aquele homem que já estava várias vezes ali, acamado, porque levantar-se, pegar o leite e ir para casa, era mais do que um milagre exigir que um homem paralítico se levante e tenha autonomia sobre os seus movimentos para andar livremente. Olha, algumas vezes eu estou sentado na minha casa, muito tempo, eu quero levantar e sair andando, não consigo. É verdade que eu já tenho quase 80 anos, mas naquela hora de levantar e sair andando, eu tenho que dar uma paradinha e esperar que a perna possa se rearticular e para que eu possa sair andando. Não sei qual é que ocorre com vocês, são todos atletas, não há problema, levanta, dá um pulo, uma cambalhota, não é? Como se tivesse um duplo carpado, vai embora, segue caminho. Mas eu não. Aquele homem que estava ali paralítico teria muito mais dificuldade de se levantar e sair andando. Era um milagre sobre um milagre. Milagre de pegar o seu leito e sair caminhando normalmente. Isso é a graça de Deus demonstrada na vida daquele paralítico. E Deus queria fazer algo através daquele paralítico ali para provocar aquelas pessoas que estavam ali, não acreditando que Jesus tivesse poder, e ao mesmo tempo seja aquele fato notório e aquilo iria provocar um despertamento naquele povo que era tão pobre espiritualmente, ali na região do Mar da Galileia, e o despertamento para conhecimento do poder de Deus, que era capaz de perdoar os pecados, que era capaz de dar uma vida nova e fazer com que aquele paralítico pudesse andar. Então ele disse, olha, vocês estão aí preocupados porque eu falei os seus pecados estão perdoados? Por que vocês estão pensando mal no seu coração? Isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E então disse ao paralítico, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Isso foi um impacto para eles, porque eles não poderiam pensar que o paralítico ia poder se levantar e sair carregando o seu leito. Mas diz a palavra de Deus que o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus que tinha dado tal autoridade aos homens. Na realidade, deu autoridade ao Senhor Jesus Cristo, que ali mostrou o poder de Deus na vida dele, capacitando-o para poder
andar, dizer àquele homem que estão perdoados os seus pecados e que ele poderia andar, voltar a andar. Eles estavam ali perplexos com o que haviam visto, mas eles estavam ainda não entendendo tudo o que se passava, mas estavam entrando em contato com Jesus, conhecendo Jesus ali à beira do mar da Galileia. E Jesus disse para o paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E a Bíblia nos diz que o homem se levantou, quer dizer, se levantou imediatamente e voltou para casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus que tinha dado tal autoridade aos homens. Você pode pensar, isso aí foi um milagre que aconteceu? Jesus se valeu de quê? Da autoridade médica? Não existe aqui a autoridade médica, é o poder de Deus. Ele usou o poder de Deus, do qual ele era o Filho de Deus, e ele tinha todo o poder nos céus e na terra para poder operar aquele milagre. E foi por isso que ele disse: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. E logo depois disse àquele homem: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E foi assim que aconteceu. E o que era paralítico deixou de ser paralítico e foi para casa. E aquilo tudo impactou aquelas pessoas que estavam ali à beira do mar da Galileia para conhecer uma nova pessoa que estava surgindo para aquele lugar. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eles então conheceram ali que Jesus Cristo era o Filho do Homem, de que Daniel fala na seu livro. O Filho do Homem não é simplesmente a sua humanidade, mas é aquele que vem da parte de Deus para operar o milagre. Então eu gostaria de dizer isso para vocês e poder dizer que muitas vezes nós vemos algo impossível para ser realizado. Nós pensamos, o que pode acontecer? É uma coisa difícil de ser alcançada. Mas para Deus não existe o impossível, não existe o difícil. Segundo a graça de Deus e segundo as orações ou a promessa de Deus a que as pessoas se apegam e que buscam ao Senhor, então acontecem os milagres. O milagre acontece pela vontade de Deus, não pela vontade do homem. Não era simplesmente pela vontade do paralítico. Não, ele estava ali já várias vezes recebendo as esmolas das pessoas. E o que acontece? Aparece Jesus e diz, primeiro, os seus pecados estão perdoados. Isso parece loucura. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? E ali as pessoas começaram a blasfemar. Ele está blasfemando. Mas Jesus, que conhecia o pensamento deles, ele: olha, vocês estão pensando mal no seu coração, mas vocês vejam, o que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou dizer, levante-se e ande? Talvez você diga, é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ninguém está vendo. Então, mas Jesus disse, olha, eu vou dizer para vocês, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E quando Jesus falou isso, o homem se voltou para casa e segurou o seu leito e seguiu o caminho. Então eles viram que ali estava o homem que não apenas cura, mas aquele que pode autorizar aquele paralítico a voltar a andar. Dar esse poder àquele paralítico, a manifestação daquela graça. Então, pensamos isso e vemos que aquelas multidões ficaram possuídas de temor, porque viram que ali não estava um homem qualquer. Jesus Cristo era o Filho de Deus encarnado para realizar milagres. E ali naquela hora, quando ele disse, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa, ali Jesus mostrou o seu poder. E eles, vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus que tinha dado tal autoridade aos homens. Você já teve diante de si um problema que você julgou impossível ser realizado? Procure o Senhor. Ele tem poder para quebrantar o coração daqueles que o estão perturbando, ou tem poder para mudar a situação.
e fazer com que tudo se inverta e a situação mude completamente. Nós vemos isso na vida daquele paralítico lá de Cafarnaum. Vimos isso na vida de todos que estavam ali naquela hora, que deram glória a Deus porque houve o milagre que estava sendo cogitado aqui. E aquilo se deu para a glória de Deus. Nós vamos orar ao nosso Deus e Pai nessa hora, para que a palavra de Deus opere no seu coração. E aquilo que você julga ser impossível, possa se tornar possível. E a graça de Deus opere na sua vida livremente. Oremos. Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por esse texto que lemos e nele meditamos. Queremos te agradecer pelo poder especial do Senhor Jesus Cristo. Veio a esse mundo, a essa terra, e aqui realizou maravilhas, como desse texto, desse homem que era paralítico e voltou a andar. Este homem que Jesus disse que os pecados dele estão perdoados. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Quem é que pode recuperar a vida a saúde de um paralítico já naquela condição, há algum tempo que as pessoas conheciam como paralítico de Cafarnaum? Jesus curou o paralítico. Jesus perdoou os pecados daquele paralítico. Jesus perdoou os nossos pecados e já invadiu o nosso coração quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. E Ele quer fazer isso com você também, onde você se encontra. Ele quer fazer com a sua vida, transformação da sua vida, a mudança total. Ele quer operar na sua vida. E nós queremos orar por você nesta hora. Estamos orando por você nesta hora. E queremos dizer ao Pai Celestial, perdoa a essa pessoa que está nos ouvindo e que tem a necessidade da tua graça na sua vida, para a transformação do seu coração. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos, suplicando-te, Senhor, que operes mais algo que seja necessário, não somente nessa pessoa, mas em outras pessoas, não apenas curando as suas enfermidades, mas transformando o seu coração, mudando a sua maneira de pensar, de agir, de proceder. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos, no nome de nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a graça de Deus, nosso Pai, que as consolações do seu Santo Espírito e que a misericórdia do Senhor seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.